Muito bem, sejam todas e todos muito bem-vindos. Eu sou o Paulo Campos, estou junto aqui com a Sara, que é da Central, Sicredi Central, e a gente vai estar aqui conduzindo essa última conversa com os líderes dos participantes do programa Estreia do Líder, a oitava turma, né, da Sicredi Central. Então, para a gente dar início aí ao nosso bate-papo, eu vou aqui apresentar rapidamente só o cronograma, só para que você também possa se situar e depois a gente poder avançar nas próximas atividades aqui. Então, vamos lá. Então, a nossa oitava turma da estreia do Líder, a gente teve aqui uma pequena explicação para vocês, né, do nosso programa. Então, esse é um programa, né, onde ele tem esses quatro principais objetivos, né, mostrar os quatro pilares do programa e ajudá-los, esses pilares, o aprender, liderar, ensinar e transformar, como é que isso impacta na forma que o líder atua. Um dos grandes objetivos também, entender a delegação, né, usar o tempo de uma maneira mais estratégica e não operacional. Como essa transição, né, do técnico do jogador para o técnico, né, do líder de si para o líder de equipe, e algumas ações, algumas atividades práticas que eles estão fazendo, e também convidar você, que é líder do participante, para que você também nos ajude. Aí, agora em agosto, a gente vai ter um último encontro com eles, que vai ser uma devolutiva, né, do instrumento que a gente está usando, e a sua participação ela é fundamental. Então, aqui é o caminho que a gente percorreu nessa nossa jornada. Então, você, líder do participante, esteve comigo no dia 28 de abril, onde a gente explicou como ia ser o programa. Depois tivemos um encontro dia 4 de maio, com todos os participantes. Aí, 3 encontros seguidos em Porto Alegre. Sara estava lá com a gente, pertinho ali do Sicredi Central. Depois tivemos um encontro com vocês no dia 27 de maio. Depois, com os participantes, 2 de junho e depois a nossa celebração dia 16 de junho. Então, hoje, dia 28 de julho, olha só, abril, maio, junho, julho, 3 meses depois do nosso encontro, a gente volta. E esses encontros foram todos fotografados, né? Então, veja aqui, você no nosso primeiro encontro, olha o Robson aí, olha o Fábio aqui, a Lisandra, o Kleber, muito legal, alguns presentes no nosso encontro, outros vieram no segundo. Esse foi o nosso encontro com todos, né? O nosso ponto de partida, onde aí nós tivemos uma boa parte já dos participantes presentes. Aqui o nosso encontro em Porto Alegre, essa é uma foto clássica que a gente brinca com eles, né, antes e depois do curso, né? Então o impacto do programa, o teu liderado, com certeza você está vendo ele aqui, todo mundo muito animado, muito feliz. E aí tivemos o segundo encontro com os participantes, nesse aqui o Robson também presente, o Fábio, a Lisandra, o Márcio, muito bom. E depois tivemos a primeira praça de aprendizado com eles, né, que é o encontro com os participantes, né, mais ou menos uns 15, 20 dias depois do nosso encontro presencial, e a nossa formatura, eles aqui segurando o certificado, né, quando vocês também foram convidados. Então, veja aqui o Fábio, né, presente como líder do participante. Acredito que o Kleber também estava nessa foto aqui, não sei se ele estava aqui, o Betão, que veio também para participar. Então, foi muito legal, o Robson ali presente também, então foi muito bacana. Juciliane ali também, muito bacana. Então, hoje, a ideia aqui é só rapidamente relembrar para vocês, né, o nosso programa. No chat, eu já coloquei para você um resumo de todas as etapas, né? Onde a gente teve o aprender sobre si, o aprender sobre as pessoas, depois entender os fundamentos e os estilos da liderança, depois entender que o teu papel como líder não é desenvolver, mas criar espaço para que as pessoas queiram se desenvolver. Então, entender estilos de aprendizado, entender sobre segurança psicológica, né? A coragem de se colocar vulnerável, de dizer que não sabe, que precisa de ajuda. E, por último, o bloco Transformar, onde a gente trabalha com a ideia da competência inteligência emocional e a questão do propósito, né? A gente termina o programa com propósito justamente para que o primeiro passo dele, a clareza do propósito, esteja muito presente. Então, você já tem o resumo ali do programa que eu mandei aqui no chat para você. E um ponto interessante, nós aplicamos um assessment, né, um teste com eles no início do programa, e por isso que agora, no dia de 17 a 21 de agosto, eles vão ser convidados a responder de novo. Então, já começo aqui fazendo um pedido para você que está aqui e você que vai nos assistir depois, que do dia 17 ao 21 de agosto,
dá uma lembrada para ele aí, já respondeu o ALQ16, né? Porque no dia 25 de agosto nós vamos ter um último encontro com eles para eu fazer a devolutiva, né? Aqui foi o encontro inicial com eles, né? No dia, na abertura, né? Eles receberam esse assessment e depois a gente agora tem o nosso encontro final no dia 25 de agosto. Então, esse aqui é a nossa agenda que a gente tem aí para os nossos próximos passos. E eu vou começar com uma pergunta para vocês, sempre com a ideia de da gente poder apoiá-los, né, nesse processo. Então, vou colocar aqui no chat, e a ideia é a gente fazer um aquecimento. Temos 6 participantes, então vai ser bem legal que dá para fazer duplas diferentes. E a pergunta que eu coloquei aqui no chat é o seguinte: o que você viu, ouviu ou observou durante a trilha ou sobre a jornada do seu liderado no curso A Estreia do Líder? Estava batendo um papo com a Lisandra já um pouco nessa linha, né, Lisandra? Para contar aí o que você viu, observou, né, ouviu dele, né, durante essa trilha. E o segundo ponto, se tem, diante dessa experiência que você teve com o seu liderado, qual uma dica que você já pode compartilhar ou uma dúvida que você gostaria de esclarecer aqui com a gente. Então, convido você 1 minuto só para você fazer uma pequena reflexão enquanto eu preparo aqui as nossas salas de bate-papo. Alguns aqui já foram meus alunos, então sabem que a gente acredita muito nessa troca, né, ao mesmo tempo, né, a gente aprender junto. Então, 1 minuto para você refletir sobre essas duas perguntas e a gente já vai ter a nossa primeira rodada das 3 ali. Vai lá. Muito bom. Então serão 3 rodadas de 5 minutos. A ideia é que vocês possam bater um papo exatamente sobre isso. O que você viu, ouviu ou observou durante a trilha, né, durante a jornada do seu liderado no curso A Estreia do Líder? E, diante dessa experiência, qual uma dica que você já pode compartilhar com o seu colega de sala, né, que você vai estar, e uma dúvida que você ainda quer esclarecer aqui com a gente. Tá bom? Primeira rodada, boa conversa, vocês vão e voltam automaticamente. Boa prosa, vai lá. O que foi interessante? Todo mundo de volta, queria ouvir um pouquinho vocês, o que foi interessante das trocas e das conversas que vocês tiveram em relação ao que você viu, ouviu ou observou em relação ao teu liderado, em relação ao curso. Quem vai? Pode ser aqui, Paulo. Vai lá. O que que eu, nas conversas e também o que eu observei aqui é que o senso de liderança foi bem desenvolvido nesse pessoal, né? Pelo menos Uhum. a percepção que eu, que eu colhi das conversas e o que eu tenho da Betina aqui também. E muito a parte de gestão humanizada, né? Nós valorizar as pessoas e valorizar o que as pessoas fazem e também entender como trabalhar da melhor forma possível para tirar o máximo dessas pessoas, né? E não só um número ou é, velocidade, enfim, mas também ouvir e encontrar a melhor, o melhor caminho aí para cada liderado, então vamos dizer assim, desses novos gestores, né? Senso de liderança e gestão humanizada. Legal. É, Alguém pode completar com algo ou trazendo um outro foco aqui diferente das conversas? Eu percebi assim o quão desafiador é, né? E como cada um está num momento. O Fábio é da mesma que acabou de falar da mesma cooperativa que da região dos Vales, onde eu atuo aqui, né? E nós temos o mesmo cargo, mesma função sendo liderada e participando do programa. Mas eu conversei com os demais colegas aí, enfim, os desafios são muito grandes do sistema Sicredi, né? Porque a expansão está acontecendo, né? E tem gente nova mesmo na função, né? Que está entrando agora, né? Como gerente de agência, que é a função que eu e o Fábio na região dos Vales desempenhamos, né? E o quão desafiador isso é, né? Para gestores que, como muda muito rápido, né? O próprio Alex aí, que nós conversamos aí, fizemos a última conversa, ele pegou colaboradores no meio do caminho aí, né? Então, o quanto isso acaba sendo desafiador, né? Para todos nós, né?
E o quão importante é o que o Fábio falou, né, de uma liderança mais humanizada, entendendo o momento de cada um e extraindo o melhor de cada um, né? Muito bom. Eu trouxe Fala, Alex. trouxe um pouco o olhar também, porque como a gente tem gerentes novos promovidos com reconhecimento interno e também tem gerente nessa turma que tem 20 e poucos anos de mercado, né? Já com cargo de liderança em Legal. grande banco, né? E aí, na época, né? Manda o cara ou não manda o cara? E aí eu mesmo, sem ter a gestão dele, eu disse, tia, tem que mandar o cara. Eu entendo o programa como uma estreia do líder no Sicredi, porque a gente trata a liderança de uma forma diferente. Então, eu acho que trazer um pouquinho, né, essa trazer como luz esse entendimento, eu acho que é bem importante quando a gente está falando da estreia do líder, né? Todos temos a oportunidade de estrear em algum lugar ou em alguma cadeira, independente da gente já estar no sistema ou não. Mas o principal que eu vejo é que a gente trata a liderança com uma forma diferente, uma gestão de pessoas com uma forma diferente. Acho que a gente tem uma premissa de criar esse ambiente seguro para as pessoas se desenvolverem. Então, acho que trazendo o caso desse colega, eu acho que ele também pode vivenciar um pouco mais essa vivência do que a gente passa, né? Então, ele poder ter isso em sala de aula e a troca com os colegas deve ter sido bem importante para ele também. Obrigado, Alex. Muito bom. Senso de liderança, gestão humanizada, desafiador, a liderança como reconhecimento interno. Adorei a estreia do líder no Sicredi também. Achei muito legal esse ponto que você trouxe. Todo mundo se sentiu contemplado? Todo mundo se sentiu aí colocado? Muito bom. O último exercício dos dois que eu preparei aqui para a gente conversar, ele está muito relacionado para você que veio no nosso encontro inicial, né? A gente, no final do programa, do nosso primeiro encontro, quem estava presente, eu fiz a seguinte provocação para vocês. Qual uma ação prática que você vai fazer, né, para apoiar o seu liderado na estreia do líder? Então, foi esse o convite para quem estava presente no encontro. Então, qual uma ação prática, né, para que a gente saísse daqui com uma ação para apoiar vocês no papel da liderança? Então, eu queria colocar aqui essa construção que vocês estão vendo aqui, ela foi desenvolvida e apresentada por vocês, né? Então, todos os líderes que estavam presentes no encontro, eles colocaram essas ações aqui. Então, agendar encontros mensais de 30 minutos para conectar o conteúdo, reservar um momento do período de uma conversa estruturada para apoiar o conteúdo, dispor de um espaço na agenda para ter conversa de avaliação do trabalho, atuar como um par, como um mentor, estimulando a experimentação, ter agendas recorrentes, ser coerente com o discurso e com a prática, gerar um ambiente de escuta ativa, estar próximo, acompanhar de perto. Essas foram algumas das ações que vocês colocaram aqui. E aí, durante o programa, a gente percebe, né, que a gente chama de wicked question, que seriam perguntas desafiadoras, né, ou paradoxais, que é exatamente articular tensões entre dilemas que vocês trouxeram a partir daquela resposta. Então, como é que a gente pode uma ação ou um desejo determinado e, ao mesmo tempo, uma ação e um desejo B, né? Ou seja, uma realidade, uma contradição. Então, com base nos compromissos que vocês assumiram, né, ou os líderes colocaram no primeiro encontro, a gente teve algumas categorias, né? A questão de ter um tempo na agenda, de criar um espaço seguro, de acompanhar sem cobrar excessivamente e conectar com ele no discurso do dia a dia. Então, Fábio, Márcio, Alex, Lisandra, Robson e Kleber, eu gerei 5 dilemas, né? Ou seja, como é que eu queria que agora eu vou colocar esses dilemas aqui na tela, e eu queria que você no final da minha escolha, você vai escolher um desses 5 para você bater um papo com o colega. Então, para facilitar, eu vou colocar os 5 aqui no chat, porque aí você tem mais facilidade. Então, tem 5 dilemas aqui. Eu vou dar 2 minutos para que você escolha qual desses 5 você gostaria de bater um papo.
como a gente tem ali uma limitação, deixa eu ver aqui. Muito bom. Então, ó, tá aqui os 5. Ó. Os 5 dilemas estão no chat. Minha sugestão nesse momento, leia os 5. E eu quero que você escolha um deles, que talvez seria legal você ter uma oportunidade de bater um papo, e você vai ter, lógico, mais tempo para conversar. Então, nesse primeiro momento, escolha qual dos 5 você gostaria de bater um papo. Mais 30 segundos. Então, eu vou pedir para cada um de vocês aqui, aleatoriamente, leia uma delas, né, pela ordem aqui, eu vou colocar na tela, e depois você vai escolher qual delas você gostaria de bater um papo com o teu colega. A gente acredita muito, pelo menos numa forma de aprendizado, que trabalhar com o paradoxo, né, com duas coisas que são concomitantes, é uma forma da gente aperfeiçoar. E até digo mais, né? Essas 5 questões aí eu tenho usado muito em exercícios com líderes de líderes, e elas têm ajudado a não encontrar uma resposta, mas ao gerar uma reflexão. E isso pode ser significativo, e talvez outros dilemas também que a gente acaba colocando. Então, eu coloquei aqui os 5 na tela. Deixa eu só dar um espacinho maior aqui para ficar mais bonitinho. Aí é um problema do facilitador, que gosta de deixar caprichado. Pronto. Então, aqui, para ficar legal. Muito bom. Então, não ficou nada. Espera aí que eu fiz alguma besteira. Agora sim. Então, ó, o que eu queria? Eu queria que vocês lessem para mim, por favor, por ordem, primeiro, só para a gente poder ter um momento assim de reflexão, de falar, cara, que legal, não tinha lido com esse cuidado. Então, quem pode ler o primeiro Wicked Question, a primeira pergunta paradoxal, a pergunta desafiadora? Vai lá, Pode ser eu. vai lá. Como é que podemos reservar tempo de qualidade e conversas recorrentes de 30 minutos com nossos liderados e, ao mesmo tempo, dar conta de uma rotina diária já sobrecarregada de urgências e entregas imediatas? Não tem resposta, né, Lisana? Tem bate-papo. Isso que a gente vai Sim. provocar. Quem pode ler o 2 aí para mim? Pode Posso ser ler? aqui. Vai lá. Vai, Fábio, então. Como é que podemos atuar como mentores e apoiar de perto o liderado nas tomadas de decisões e, ao mesmo tempo, dar espaço para que ele experimente, erre e aprenda de forma autônoma? Boa. Quem lê a 3? Eu leio. Como é que podemos exigir alto desempenho e resultados da equipe e, ao mesmo tempo, criar um ambiente seguro e sem cobrança excessiva para escuta ativa e acolhimento de erros? 4. Como é que podemos cobrar que o liderado aplique no dia a dia os conceitos do programa e, ao mesmo tempo, reconhecer e ajustar as incoerências do nosso próprio discurso e prática como líderes? E a última? Como é que podemos garantir reuniões em ambientes neutros, com escuta ativa e sem julgamento e, ao mesmo tempo, resistir à tentação de dar respostas prontas e direcionar a solução dos problemas operacionais? Muito bem. Eu costumo brincar que essas são perguntas que quem tem a resposta, o cara tá bem, né, cara? Porque ela não existe uma resposta pronta.
Mas a gente vai usar uma forma aqui que fica até legal, primeiro para a gente ter um ponto. Veja que eu acabei de colocar aqui no chat não, na tela, as 5 perguntas para você escolher qual delas que você gostaria de bater um papo com um colega aqui dos líderes e dos participantes. Então, na tela sua deve estar aparecendo aí uma janelinha onde tem as perguntas desafiadoras. E você escolhe só o número dela que você acreditaria. Lógico, se só você escolher, aí a gente não consegue ter você para bater um papo, mas você pode levá-la aí para conversar. Dos 6 participantes aqui, eu já tenho uma das perguntas que eu tenho pelo menos 2 pessoas, legal. Uma pergunta, por enquanto, eu só tenho uma, olha só aqui. Então vai ter que vai ter que gerar negociação aqui. Deixa eu ver aqui. Falta uma pessoa, falta um voto aqui. Eu já tive 5 votos. Alguém não conseguiu votar, só para eu poder. Não conseguiu abrir ali. Embaixo da sua. Na linha de baixo ali, na 6, agora eu tenho aqui. Muito bom. Então, olha só, vou encerrar a enquete, vou compartilhar o resultado. Então, olha que interessante. Eu tenho 2 pessoas que escolheram a pergunta 2, 2 pessoas que escolheram a pergunta 3, e um colega ou uma colega que escolheu a 1 e um colega, uma colega que escolheu a 1. Então, o que a gente vai fazer? Deixa eu criar as salas aqui para a gente poder ter, e a gente vai ter que fazer uma junção. Então, olha só, o Fábio e a Lisandra escolheram a mesma pergunta, a pergunta 2. O Alex e o Robson escolheram a mesma pergunta, a pergunta 3. E o Kleber escolheu a 4 e o Márcio escolheu a 5. Então, o que eu vou fazer? Eu vou colocar o Kleber junto com o Márcio para que vocês possam aí escolher qual das 2 perguntas vocês querem bater um papo. Fábio e Lisandra já está claro que é a pergunta 2 e o Alex e o Robson já está claro que é a pergunta 3. Gente, essa é a principal atividade que a gente vai fazer. O bate-papo é de 10 minutos, né? Então, ele é um tempo legal que dá para você ter qualidade na conversa, né? Eu acredito que 10 minutos é um tempo bom. E a dica que eu dou aqui não é encontrar o caminho, mas vocês encontrarem 3 reflexões que valeram a pena essa conversa. Então, na volta, cada uma das duplas vai apresentar. Olha, Paulo, 3 reflexões que a gente teve aqui chama o SAMU, cadê o gênio da lâmpada, qualquer outra solução ali que não tenha. Mas você que está acompanhando depois essa gravação, essas 5 Wicked Questions, né, as nossas perguntas desafiadoras, elas fazem parte da conversa diária. Não tem resposta certa. Mas a ideia aqui é trabalhar a escutativa e talvez oferecer algum caminho aí para a conversa. Podemos ir para a nossa última atividade aqui, tranquilo? Tá bom? E eu peço, então, aos queridos aqui, que o Kleber e o Márcio, que vocês ali encontrem qual das 2 vocês gostariam de bater um papo, e vocês podem até falar das 2, se vocês acharem que faz sentido a troca ali. Lisandra, Fábio, Robson, Márcio, Kleber e Alex, tranquilo o exercício? Tá bom? Então, 10 minutos é a nossa última atividade. Então, como eu tinha falado, a gente também acaba fazendo de uma maneira mais objetiva, mas valorizando e muito você estar aqui com a gente, tá bom? 10 minutos, a gente já volta. Vai lá. Aqui. Muito bem. Então vamos ao nosso última rodada aqui, ouvindo vocês, ouvindo os líderes que escolheram as perguntas paradoxais, né, as perguntas desafiadoras ou as Wicked Questions. Na sala 2, a gente teve o Fábio e a Lisandra. Como é que a gente pode atuar como mentor e apoiar de perto os liderados nas tomadas de decisões e, ao mesmo tempo, dar espaço para que ele experimente, erre e aprenda de forma autônoma? Qual o destaque aí desse bate-papo? Os 2 aí. Tem tempo, né? Dá prioridade. No meu caso aqui, para minha gerente de atendimento de operações, dar um espaço para ela. Pedir os 5 minutos, encontrar esses 5 minutos no dia na agenda para conversar, nem se é só para escutar. Importante fazer perguntas, né? Ajudar na reflexão, porque muitas vezes eles chegamos, né, a Lisandra também comentei, às vezes tem a resposta, eles só precisam falar alguma coisa e ter a validação, então dar esse espaço. E eu costumo aqui, eu estou fazendo isso muito com a Bettina, eu compartilhar situações para ir dando também bagagem, maturidade para ela, para que ela, em outros momentos, ela possa tomar decisão sem depender de mim, né? Uhum.
A gente falou muito no estar disponível, né? Às vezes a gente sabe que a agenda da gente é corrida, mas às vezes precisa de 5 minutos só para. Às vezes não é nem para perguntar, é para mais para desabafar, né? Aconteceu uma situação assim, 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 eu fiz isso e eu tô com outra assim parecida, eu não sei se fico na dúvida se faço a mesma coisa e tal. Às vezes é só uma cara assim, vai lá, é isso aí. É só tu, né? E o negócio vai e flui, assim. Então, eu acho que o ponto principal, assim, é a disponibilidade, né? Não deixar, assim, meio que cravado, não, toda segunda-feira a gente vai sentar e vai conversar sobre todos os assuntos da semana. Não, eles precisam, às vezes, no momento, no calor do dia a dia, assim. É tirar a dúvida agora, naquele momento, assim. E dar autonomia, como eu gostei muito que o Fábio falou, gerar repertórios, né? O quanto eu vou trazer aquela situação e a gente vai trazer alguns subsídios de como ele resolver aquele problema, porque da próxima vez aquilo já gera um repertório para como ele vai usar, né, tudo aquilo que ele aprendeu para uma próxima tomada de decisão. E outro ponto que a gente trouxe, que nem todo problema é igual, ele é resolvido da mesma forma, né? Ele vai usar algumas coisas daquele repertório, mas ele não pode passar régua e sempre resolver. Então, é fazer com que ele entenda os impactos daquela decisão, é bem importante também, porque não adianta tu trazer tal repertório para ele e não explicar qual é o impacto daquilo, né, se ele fizer de formas diferentes. Acho que isso vai gerar uma boa consciência, assim, para as próximas tomadas de decisão. É muito legal, Lisandra e Fábio, porque a Wicked Question de vocês era que trazia um elemento muito crucial na aprendizagem da liderança, que é o erro, né? E depende do erro, pode ser um erro sensacional e pode ser um erro estupendo, né? Que quebre ou que Uhum. dificulte muito, né? Então, como é que gradua esse erro, hein? Eu entendo que a graduação do erro é muito fazer ele entender o impacto, né? Se é algo que eu estou percebendo que o impacto não vai ser tão alto, então eu não preciso me apropriar de muitos subsídios e informações para eu tomar aquela decisão. 2, 3 informações vão me bastar. Agora, se eu conseguir trazer para ele, bom, olha só, tu percebe que aqui, se a gente tomar uma decisão, a gente vai gerar um impacto que pode ser um baita problema para a cooperativa. Acho que fazer ele perceber os impactos, além da gente conseguir gerar uma autonomia aqui, problemas menos complexos ele tem autonomia de resolver, e problemas mais complexos eu sei que eu vou ter que levar para um colegiado me ajudar a tomar a decisão. Eu acho que fazer ele entender a noção do que o problema é e qual o impacto que vai gerar aquele problema, sabe? Ou a solução nem sempre é um problema, né? Ou aquela solução ele vai me gerar X resultado, a outra solução vai me gerar Y. Então, qual é a melhor dentro da estratégia da COP? Fica mais ou menos nesse sentido. E além disso, também fazer entender que o erro não pode travar, né? Porque Uhum. se o erro virar uma trava, trancou, não vai evoluir. Então o erro tem que ser um aprendizado. Isso tem que Uhum. ficar claro tanto para a pessoa, né, para o colaborador, como para mim, gestor. Ah, errou, tudo bem, vamos ver como é que conserta isso. Aconteceu, mas disso o que nós vamos colher de aprendizado para que nas próximas a gente faça melhor, né? Não melhor erro, né? Boa. Faça diferente. R diferente, né? É o que você está falando aí, né? Muito bem. Então tá bom. Na outra sala, esse é o bate-papo, gente. E para quem está aí escutando, eu acredito que faz sentido também ouvir a experiência de um dilema desse, né? Na sala 3 estava o Alex e o Robson. Então deixa eu colocar aqui o Robson como destaque e o Alex também como destaque. E aí, a pergunta, né? Só para eu ler o protocolo aqui. Como é que a gente pode exigir alto desempenho e resultados da equipe e, ao mesmo tempo, criar um ambiente seguro sem uma cobrança excessiva para a escuta ativa e acolhimento de erros? E aí, Alex e Robson? Para mim, essa é uma dor bem real que eu estou vivendo hoje. Da cooperativa, ela não tem um modelo de acompanhamento de desempenho, por exemplo. E eu tenho um perfil mais indicado a resultado e acompanhar realmente as coisas, mas também tenho muita noção com relação ao nosso propósito enquanto instituição e respeitar o como nós vendemos, né? Tenho como premissa básica, inclusive, o respeito
aos princípios do cooperativismo em essência mesmo, não só do que a cooperativa nos define, mas puxando a essência do que o cooperativismo traz. Mas a cooperativa ela não olhou para o desempenho dos colaboradores durante um tempo, não tem uma gestão de desempenho, e eu tenho uma ambição de minimamente começar a trabalhar isso. Só que como eu sou muito orientado a resultado, eu contei para o colega, no processo de expansão ali, a gente dá positivo, né? Desde o Sim, primeiro ano até hoje, toda a expansão do Sicredi lá no Espírito Santo, a gente sempre fechou a conta no azul. o azul ou no verde, né? E aí eu preciso talvez equilibrar algumas coisas. Talvez eu tenha dado muito bafo na nuca durante um tempo e eu preciso agora, como uma função mais estratégica da diretoria do negócio, olhar. Então, para mim hoje talvez é o que me tira o sono, né? Ou o que Legal, me Alex. faz eu parar para refletir. A gente conversou um pouquinho sobre isso também com o colega aí, pode contribuir também, né, Robson? Isso, Robson. É, a gente não tem a resposta, tá, professor? A gente não conseguiu Sim, formular essa resposta aí para te dar, tá? Isso a gente vai deixar contigo para dar a resposta certa para a gente depois. Mas, claro, a gente foi nessa linha do que a Alex trouxe, né? E o que a gente abordou também, né? Acaba que a segurança psicológica, dar condição num ambiente com segurança psicológica para o nosso colaborador não significa que não haverá cobrança ou que não se tem cobrança, né? ou Hoje, em consequência, todo né? e isso, hoje, em todo o ambiente que tu vai trabalhar, né, tu precisa fazer entregas, tu precisa trazer resultados. E isso não é só no Sicredi, né? Hoje a gente vê aí o mercado de trabalho, ele valoriza profissionais que entregam resultados, profissionais que estão resolvendo problemas, né? É isso que hoje o mercado precisa, né? Desse tipo de profissional. E também tratamos um outro aspecto bacana que até foi o Alex que trouxe, que é o quanto a gente de fato dá espaço para escuta ativa e presença real quando a gente conversa com o nosso colaborador, né? Tá, eu estou exigindo o desempenho dele, eu estou colocando ele numa certa posição de pressão, mas quando ele me procura ou quando eu converso, eu estou de fato presencial ali, aqueles 15, 20, 30 minutos que seja de conversa com ele? Será que essa é uma conversa genuína de fato? Ele sai com clareza, será das coisas que ele precisa fazer? Até porque tem outro ponto que a gente abordou, né? Que é o direcionamento. Como que eu, como líder de líder, dou o direcionamento para o meu líder Excelente. executar lá na ponta, né? Esse é um papel, essa é uma responsabilidade minha, né? Como líder do líder. Eu tenho que fazer com que ele saia com clareza da minha conversa, sabendo o que precisa ser feito, né? Ou qual resultado ele precisa me entregar, né? Claro que é uma construção, é um apoio das lideranças, né? Mas isso precisa acontecer, até porque diversas vezes a gente não tem uma única prioridade, né, gente? A gente fala, Sim, prioridade é uma só, mas pega o dia a dia do Alex, por exemplo, ele trouxe ali, especialmente com o olhar negocial. Ele não tem como chegar lá para a agência dele e dizer, olha, foca só em crédito. Ele tem um leque de diversos produtos e serviços. Então, é como que lida com essa situação e com esse cenário todo. Bem desafiador, mas precisa ter inteligência para saber o que é prioridade naquele momento do dia, naquela manhã, naquela tarde, em como direcionar esforços. lógico que não Acho tem que o resposta cuidado pronta. eu acho que olhar, por exemplo, a gente pensar, a gente falou, né, do tempo presente, tá ligado? Também com a pergunta um, né, dos 30 minutos, mas eu acho que pode ser 5 ou pode ser um, né? Quando a gente tá ali, a gente tá presente Presente, né? realmente na situação, né? Eu acho que isso, eu acho que é determinante. E hoje a gente vê cada vez mais, e se a gente olhar para nós mesmos, muitas vezes nós nos escondemos atrás de meu time trabalha com autonomia, e na verdade, será que eu dou autonomia porque eu acredito no meu time, de fato, ele está com autonomia, ou eu terceirizo algumas coisas, que é um pouco disso da clareza, né? Ou seja, eu espero que o time tenha autonomia, mas que ele me entregue algo com a visão de que eu tenho. Só que eu não converso sobre essa visão, sobre a visão estratégica da cooperativa, e eu espero que a pessoa tenha o mesmo entendimento enquanto líder, porque ele está numa posição de liderança. Eu acho que a gente tem que trabalhar Legal. muito o norte da onde a gente vai seguir e ter tempo de qualidade para as pessoas, né? E às vezes é pouquíssimo tempo que a gente dedica para isso, para estar ali realmente com uma escuta ativa e presente.
gente traz até para nossa casa muitas vezes, e isso cabe uma reflexão, né? Eu acho que, de fato, quanto que a gente está em casa, tem que estar em casa, quando está aqui, tem que estar aqui também, né? E a gente hoje é consumido por algumas coisas que não, né, nos distraem e a gente se engana dizendo que a gente está dando atenção para o time, né? Acho que isso o time minimamente percebe e reflete diretamente no resultado que ele entrega. É um ponto que vocês trouxeram muito legal, né? A diferença do hábito para o ritual, né? O ritual exige presença. O hábito é só um protocolo. Então, como eu crio essas conversas de forma ritualizadas, né? O que traga a presença, que traga esses elementos que vocês trouxeram. Muito bom. Excelente. Deixa eu agora ir para o último dupla aqui, o Márcio, querido, e o Kleber. Aí, o de vocês, eu fiquei pensando assim, né? O que que eles escolheram, né? Então, eu queria ouvir do Kleber e do Márcio ali como é que foi esse bate-papo, porque vocês tinham tinha escolhido a primeira, né? Que é como é que a gente pode reservar qualidade de tempo e, ao mesmo tempo, dar conta de uma rotina diária sobrecarregada. E a 4, né? Que era como é que a gente pode cobrar que o liderado aplique o que ele aprendeu e, ao mesmo tempo, ser incoerente, né, com o nosso discurso. Kleber e Márcio, 5 minutos de vocês aí, como é que foi? Bom, eu consegui ser mais persuasivo que o Kleber e consegui convencer ele a ficarmos na minha pergunta aí, na primeira pergunta, né? Ok, então beleza, Que é a já tiramos questão um de. da frente. Vai lá, uma pergunta da frente. E aí, como é que foi essa E- conversa? Então, assim, eu acho que é um grande desafio a gente, de fato, linkando com o que a outra dupla falou, né, a questão do tempo de qualidade, né, e eu acho que quando a gente fala conversas recorrentes de 30 minutos, acho que não é isso, não é, não, ter um ritual de 30 minutos, sei lá, toda semana, mas é de fato estar presente, próximo e estar de corpo e alma aí quando o colega precisar de um apoio, né? E a gente tem realidades um pouco diferentes, né? O Kleber está na expansão, a nossa cooperativa não fez a expansão, né? Estamos na nossa região e a cooperativa do Kleber aí está fazendo a expansão e ele está liderando lá a expansão com 26 gerentes sobre a gestão dele. Então, é uma realidade completamente diferente da minha aqui. Até fiquei mais tranquilo, me fez ver que a minha vida é um pouco mais tranquila que a de muitos aí do sistema Sicredi, né? Então, o que a gente conversou é a importância de priorizar, né? De fato, a gente priorizar o nosso tempo, né? Para aquilo que faz sentido. Tem uma situação, eu venho comecei como estagiário, enfim, passei por todos os postos até ser gerente de agência, né? Enfim, hoje a minha agência ela é uma agência de porte médio na nossa regional, mas antes eu era gerente de uma agência de um porte menor. Na agência de porte menor, eu muitas vezes tinha que cobrar o escanteio e ir para a área cabecear, né? Na de porte médio, tu já tem que fazer o time jogar, que é aquela coisa de não ser o camisa 10, né? Mas ser o treinador do time. Até eu acho que foi o professor que comentou sobre isso no início, né? Então, esse é o grande desafio, é a gente dedicar tempo para o time, enfim, ser protagonista do dia a dia, enfim, das tarefas, dos desafios que se tem, né? Então eu percebo assim que a gente tem as realidades mais distintas no sistema, mas de fato é interesse genuíno. Acho que isso que é o mais importante. A gente tem interesse Legal. genuíno pela pessoa que está aí na nossa frente. Aí foi comentado, né? Ter sempre a porta aberta, né? O nosso liderado, enfim, o nosso time tem que ter essa facilidade de chegar até nós, né? Para poder, enfim, discutir um problema, uma situação. Acho que isso é o mais relevante. Kleber, quiser contribuir aí com o que Por mais foi favor, Kleber, conversado. foi convencido, mostrou aí uma dose de flexibilidade, de Isso parceria. aí. Obrigado, Kleber. Vai lá. Sem dúvida nenhuma. Inclusive, esse primeiro item, eu disse para o colega, né? Foi um item que também, quando eu comecei a ler, eu digo, não, esse aqui realmente ele é bem relevante, Pronto, né? então É, já tinha uma já, olhadinha já, para ele, né, já Kleber? Legal. tinha, exatamente. Aí ficou mais fácil a escolha. É, como o colega disse, o outro também, o Alex, né? Eu acho que não é sobre 30 minutos, realmente. É Perfeito. sobre o quanto realmente você está dedicado de forma genuína a quem está sentado à sua frente.
Tá? Então, o desafio nosso aqui é grande, né, com 26. Não é à toa, né, Paulo, que a gente designou aí de Um Minas e do time, Sul vários líderes aí é, para uma aprender caravana. com você, para você ser o grande professor aí e contribuir muito com a tua experiência, com o teu know-how para a gente formar novos líderes, porque a gente acredita muito nisso, né? O desempenho e performance dos times depende muito do espelho. O líder é o grande espelho dessa turma, né? Então a gente precisa muito disso, de líderes, né, com capacidade aí para performar junto com as suas equipes, junto com os seus times. E ser espelho aí e formar sucessores também, a gente precisa muito disso. A carência do profissional hoje, né, é muito grande, eu acho que em tudo que é lugar. Então, acho que é sobre Boa. isso, né? Realmente quando a gente está no local, Conexão, né, cara? a gente se dedicar de forma genuína. Acho que esse é o grande segredo, independente se for 5 minutos, 20 minutos ou 30 minutos, mas se dedicar realmente a ele e não estar fazendo outros afazeres, porque realmente o colaborador sente isso, né? Ou você está respondendo um Teams ou no celular, não. Eu costumo, quando eu sento na frente, eu baixo a tampa do notebook, largo o celular de lado e vamos se dedicar aqui. Se tiver que ser 5 minutos, vai ser, mas bem aproveitado. É Acredito uma. que esse seja o grande segredo. Pode contribuir com Sim, nós também. não, e uma dica que eu ia trazer é a questão do parafrasear, sabe? O parafrasear não é você repetir o que ele falou, é você dizer o que você entendeu do que ele falou. E essa é a hora que ele demonstra, que você demonstra que ele percebeu que você está presente. Então, pelo que eu entendi, Kleber, você comentou agora que você até tinha dado uma olhada para a questão um e depois você acabou aceitando a conversa do Márcio para que vocês pudessem trocar uma ideia. Eu acabei de falar o que você falou, mas eu disse parafraseando. Então, eu vejo que o parafrasear é uma habilidade importante que está vinculado com a escuta, né? Que está vinculado com essa prática aí. Acho que pode ser esse também um caminho, né? Muito bem, senhoras e senhores, estamos aí chegando no nosso final. 2 elementos importantes. Primeiro, coloquei aqui no chat, já está ali, se você puder. É só entrar lá no link e fazer uma avaliação rapidinho. É um clique apenas de como você avaliou aí a nossa conversa de hoje. Então, já coloquei ali o link, está um pouquinho acima ali, mas eu posso colocar novamente aqui. Deixa eu pegar aqui. Está no chat. Estou colocando aqui de novo. Lembrando vocês, né, que estão nos assistindo, que de 17 a 21 de agosto, a gente vai mandar um e-mail para eles. Eu tenho um grupo do WhatsApp que eu também vou reforçar isso com eles, mas que eles respondam novamente o ALQ16, que vai ser a nossa ferramenta de fechamento. E no dia 25, você também é convidado. A gente também vai estender o convite para você, para se você quiser acompanhar aí a nossa conversa. E aí, o que foi mais útil para você hoje? Essa é a nossa pergunta de aprendizado, que eles ouviram várias vezes ali o meu papo. Então, queria que cada um tivesse 30 segundos ali para trazer o que foi mais útil para você vir hoje aqui na nossa conversa com os líderes dos participantes. Jogo rápido. Você fala e já chama um colega na sequência. O que foi mais útil para você hoje? Lisandra, a menina do grupo aqui, diga lá para nós. Aí você chama outro. Eu acho que a gente sempre aprende, né, alguma coisa. Mas o que eu levo muito daqui é que a gente tem que estar o tempo inteiro trocando ideias, né? Assim como a gente parou esse momento para conversar, mas eu troco muito com meus pares, eu troco muito com os gerentes de agência. Uh, a aprendizagem constante. Eu acho que a gente trocando ideias, a gente vê que as dores nossas é as dores dos outros e a gente se apoia, né, com as soluções. Legal. Quem você chama, Lisandra? Eu chamo Márcio. Diga lá, Márcio, o que foi mais útil para você hoje? Para mim, eu acho que a troca de experiências, sabe? A gente percebe os desafios que cada um tem, né? As distintas realidades somos todos Sicredi mesmo. Cada cooperativa num momento, cada gestor num momento. E eu acho que essa troca ela é muito rica, assim. É óbvio que existe a condução por sua parte, professor, mas para mim a grande riqueza está na troca de experiências. Isso eu acho que não tem uma apostila que vai ter isso, sabe? É realidade trocando ideias com gente da gente, com os mesmos desafios, enfim, né? Então acho que isso é o mais legal. Quem você chama, Márcio? Chama o Fábio.
Fábio, o que foi mais útil para você hoje, Fábio? Obrigado, Márcio, pela referência. Uh, Sempre tem tempo para aprender, indiferente do tempo que a gente está na função, no sistema, né, Scred, se aprende com os mais novos e isso tem que levar para o dia a dia dentro das agências, né? Aqui eu troquei com colegas que estão há 7 anos, há 5 anos, e eu estou há 24. E na agência não é mesmo, não é diferente, né? Desde que se esteja aberto para aprender, sempre é tempo para ampliar conhecimento. Então, o tempo de qualidade que a gente acabou de falar. Fábio, ou o Robson ou o Kleber, quem vai? Robson. Vai, Robson, depois você fala com o Kleber aí, vai lá. Perfeito. O que foi mais útil para você? Eu até estava escrevendo aqui, cara, com a caneta ainda moda antiga, né, professor? Acho que duas questões. Acho que aprendizagem contínua, é isso que acho que o Fábio falou agora, além da troca, obviamente, que os outros colegas falaram, e também a própria aprendizagem pelo erro, tá, professor? Eu traria aqui, porque a gente hoje é líder de líder, mas a gente já também teve um início de trajetória. E quando a gente olha para o início da nossa trajetória, se a gente erra hoje, imagina quando era no início, né? Sensacional. O como que a gente também tem essa tolerância, por vezes, no dia a dia com o nosso liderado que está no início de uma jornada. Então, para mim, seria isso, tá? Aprendizagem contínua e aprendizagem pelo erro. Muito bom. Kleber, não o último, mas aquele que chama a Sara depois, por favor. Professor, eu vou seguir na mesma linha do Márcio, tá? Porque eu acho que a gente conversou antes, foi a última dupla ali, né? E a gente criou uma conexão bem bacana. Ele foi bem persuasivo comigo, né? Então, como você falou, o que realmente trouxe de cara veio para mim a troca de experiência, tá? Então, é rico isso, a gente poder estar em vários momentos diferentes aqui de tempo, de liderança, mas essa troca aqui é muito rica, viu? Então, eu fico com essa opção. Ok, muito obrigado. Sara? Pessoal, então, acho que só para fechar, né, agradecer a participação de vocês, agradecer ao Paulo pela condução, por criar esses espaços de troca, né, que eu acho que é isso, né, a gente tem muito a trocar, muito a aprender, e nem sempre a gente tem o tempo e a estrutura certa para isso, né, que muitas vezes a gente acaba ficando que um só um fala, outro fala, mas a gente sempre tem muito para trocar entre nós, como o sistema, como o Sicredi, e queria então agradecer e desejar aí que sigam prosperando aí nas suas lideranças, né, e apoiando os seus liderados que estão aí nessa jornada, que a gente vá criando cada vez um clima melhor e mais, né, melhores resultados aí para o nosso negócio. Um abraço, pessoal, e Paulo, passo para ti para fechar. Muito bem, então, ó, lembrando, você que é líder do participante, de 17 a 21 de agosto no grupo do WhatsApp, 17 a 21 de agosto no grupo do WhatsApp, a gente vai colocar o link para a pesquisa final, que é o assessment que a gente desenvolveu. É fundamental que você nos ajude, que ele responda, porque isso vai ser um material que a gente está colhendo aí, eu e a Sara, para poder participar aí de outros voos da estreia do líder, né? E de ter uma referência. E para você que veio, Lisandra, Fábio, Kleber, Robson, Márcio e Alex, muito obrigado. Obrigado mesmo pelo seu exemplo, pela sua coerência de você dedicar um tempo na tua agenda. Como eu falei, até as 4 horas estava dentro do meu prazo e eu ainda vou ganhar 5 minutos ali. E eu só queria terminar com uma foto com vocês. Eu já tirei uma foto do Robson, depois eu vou fazer uma colagem aqui para colocar para todo mundo ali, para o Robson não ficar triste, tá bom? Então vamos lá, todo mundo aqui, olha a nossa foto aqui, 1, 2, 3 e... Turma, muito obrigado. Vou colocar aqui a foto no chat, caso você queira baixar e levar aí para o seu dia a dia. E no nosso grupo lá com os liderados, eu também vou compartilhar, incluindo o Alex ali, que precisou sair antes, tá bom? Sara, a gente se vê dia 25 e também no WhatsApp ali, para que 17 a 21 a gente tenha aí uma grande aderência, né, ao segundo questionário, que já está fora do curso, né? Mas a gente acredita que eles vão nos ajudar, tá bom? Tchau, turma, muito obrigado. Sara, mando por e-mail todo o material para você, como sempre, tá bom? Um beijo, pessoal. Então, abraço, tchau, Fábio, pessoal. Lisandra, Tchau, tchau. Sara, Robson, Tchau, Kleber e gente. Márcio. Muito obrigado. Tchau, tchau. Um abraço, muito obrigado, gente. Tchau, tchau.